Oi, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Corrêa de volta aqui com uma grande participação aqui, né? Tem bastante gente no estúdio, como sempre. O Guibô, a Bruna, a Gabi, o Gutinho. Essas fotos estão antigas, professor. Troca. Vou trocar, vou atualizar. Já estou providenciando isso daí. O outro já tá gigante, não é mais esse bebezinho aqui. E olha que legal aqui em cima, não sei se você tá vendo. Aqui temos um quadrinho novo, vou até virar para cá. É um quadrinho que a Gabi fez para mim de Dia dos Pais. Olha que bacana. Olha que legal. Vou mostrar um negócio para vocês aqui em primeira mão. Esse quadrinho ela fez ano passado, no Dia dos Pais, 2022. E esse 2023. Ó, que legal. Rolou uma evolução, rolou, né? Ela tá com mais cabelo, ela cresceu, ela tá maior que eu até no desenho da Gabi. Beleza? E nesse ela já me meteu um óculinho, no outro ela tinha esquecido. Maravilha, isso aí a gente vê os filhos crescendo e um dos filhos meus é também esse canalzinho do YouTube aqui. Deixa eu colocar ali e a gente já vai... Aí, beleza? Começar... Deixa eu deixar reto isso aqui, né? Fica mais bonito. Aí, não vai cair. Se cair, é um acidente de trabalho. Vamos lá. Então, vamos seguir aqui para terminar o tema dos prazos processuais, a parte 3. Se você não assistiu nem a parte 1, nem a parte 2, para agora, assiste de volta, porque a parte 1, quem não assistiu, está perdeu a oportunidade, mas ela ainda está passando aí em cima do cavalo para você montar nela, de assistir o vídeo mais fofo da internet. Não é do YouTube, é da internet como um todo, porque é uma aula que eu dou. Ah, isso não é fofo, professor. Isso de fato não é. Mas é uma aula que eu dou junto com a Gabi e o Augusto. É muito boa, tá bom? Vamos lá então. Enquanto eu molho o bico aqui, eu coloco para vocês o tema que a gente vai começar a trabalhar, né, a nossa aula. Preclusão temporal. O que é preclusão, professor? Gente, preclusão é a perda do direito de realizar uma faculdade processual. Esse é o conceito doutrinário. E aí você ouve esse conceito, você fala, beleza, perda de realizar do direito de realizar uma faculdade processual. E aí você fica com aquele sonzinho de grilo na cabeça, né? E fala, tá, mas e o que isso significa, professor? Vamos lá. Sempre eu tento descomplicar o processo civil para você. Gente, você tem direito de realizar alguns atos processuais, certo? Certo. Você tem o direito, você não é obrigado. Então são faculdades processuais. Perfeito. Se você perde o prazo, você perde o direito de realizar esses atos processuais aí. Dá um exemplo, prof. Dou mais do que um. Você tem o direito de se defender num processo judicial, apresentar a sua defesa, quem sabe até um contra-ataque por meio de reconvenção, mas você tem um prazo para fazer isso. O teu prazo é de 15 dias, certo? Certo. Se no primeiro segundo do 16º dia útil você realizar, já era. Porque quando acabou o teu prazo ali no último segundo do 15º dia, você acabou de perder o direito de realizar esse ato processual. Em razão do quê? Em razão do tempo. Por isso a gente fala preclusão, a perda do direito de realizar um ato, uma faculdade processual, é temporal. Por quê? Porque foi em razão do tempo. Então quer dizer, prof, que se eu protocolo uma contestação no primeiro segundo do 16º dia, ela vai ser considerada intempestiva? Vai. Porque quando acabou ali o 15º dia útil do teu prazo, extinguiu-se o seu direito de praticar esse ato aí. Outro exemplo, eu tenho um prazo para recorrer da sentença. Se eu não recorro, perco o direito também em razão desse prazo. Mas quem que diz isso? É você, professor? Eu não digo nada, eu só copio a lei. Olha o que diz o artigo 223 do CPC. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Então, em regra geral, meu amigo, você perdeu o prazo, já era, não tem o que fazer, tá? Professor, mas ali está dizendo, se você provar que é por justa causa, aí você não perde. É, claro, só que qual que é o problema? O problema é o que é a justa causa, vai depender daquilo que o juiz diz que é, tá? Mas a lei não diz, a lei traz um parâmetro, mas você vai ver comigo que não resolve muito. Olha lá, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si
ou por mandatário. Em resumo, o advogado não tinha como fazer e nem pedir para alguém fazer para ele. É isso. Ah, professor, eu tô indo um dia para o fórum, tal, fazer uma audiência e depois dessa audiência eu iria me dedicar à elaboração lá de um prazo de embargo de declaração que eu tenho, que é de 5 dias. Eu ia para a audiência, aí ia fazer a audiência, aí ia voltar para o meu escritório, ia apertar lá o botãozinho da minha Nespresso, ia tomar o meu cafezinho, ia relaxar, ia ouvir uma música para me concentrar e fazer o meu prazo. Mas você não sabe o que aconteceu. Na volta do fórum, professor, eu acabei me envolvendo no engavetamento e fiquei lá 2, 3 horas parado. Quando eu cheguei no escritório, já era tarde da noite, eu estava muito cansado, dor de cabeça, preocupado com o acidente e não fiz o prazo. Será que isso é justa causa? Não sei. Conta essa história para o juiz e depois você me diz. Eu acho que não. Porque isso não te impossibilita de fazer. Uma coisa é, eu sofri um acidente e fui internado. Ah, e de fato, você não tinha como fazer, né? Ou no último dia do prazo lá, eu tive um infarto e tive que ir às pressas para o hospital e fiquei internado o dia inteiro. Ok, né? Esse tipo de coisa de fato te impossibilita. Mas tem outras coisas que vai depender muito da boa vontade, da empatia, né? Daquele órgão julgador lá, tá bom? Agora, se o juiz reconhecer a justa causa, o que ele faz? Ele diz, olha, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Então ele vai dizer, olha, reconheça a justa causa, te dou o prazo de tantos dias para fazer isso daí. Mas não conte com isso, não conte com boa vontade alheia, porque o processo judicial não é assim sempre, tá? Beleza? Agora vamos falar de um assunto mega polêmico, que é uma pergunta que os alunos me fazem na graduação, nas aulas ali da faculdade, da Universidade Positivo, aqui em Curitiba, onde eu leciono, e que eu respondo e eu fico vermelho, eu fico sem graça. Eles me perguntam assim, ô prof, o juiz tem prazo para fazer as coisas? Que a sua esposa é juíza, tem prazo? E eu digo, tem. Eles me olham com aquela cara assim, tem, mas não cumprem, né? Então, deixa eu te contar uma coisa. O prazo judicial, em regra, a gente vai dizer que ele é um prazo impróprio. O que é um prazo impróprio, professor? É um prazo não preclusivo. Como assim? Então vamos lá. Eu tenho um prazo para me defender. Lá eu sou advogado, né? No processo, eu tenho prazo para apresentar defesa para o meu cliente. Legal. Esse prazo é um prazo preclusivo, é um prazo próprio. Se eu perder esse prazo, um abraço. Eu não posso mais fazer essa contestação, pelo menos em regra, salvo se eu tiver ali uma justa causa. Agora, o prazo do juiz, em regra, ele não é preclusivo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o juiz tem prazos previstos em lei, mas se ele descumpre esse prazo, a princípio, ele não está impedido de praticar o ato. Mas tem isso na lei? Tem. E esses prazos que eu vou te trazer aqui, gente, eles só te interessam se você for fazer um concurso público mesmo. Eu não vou mentir para você. Porque, na prática, saber ou não saber esse prazo aqui não vai mudar grande coisa, mas está na lei e eu vou te contar, tá? Olha o que diz lá o 226. O juiz proferirá, 1. Os despachos no prazo de 5 dias. As interlocutórias no prazo de 10. E as sentenças no prazo de 30. Então quer dizer que o juizão tem prazo sim, tem 30 dias para sentenciar, tem 10 dias para decidir algo que não seja sentença e tem 5 para despachar. É isso, prof? É. Mas ele tá lá no gabinete dele, já deu os 30 dias e ele não sentenciou. Ele perde o direito de sentenciar? Não. Como eu te disse, esse prazo não é preclusivo. Tá? Então ele vai poder sentenciar depois? Vai. Aí você vai me dizer, professor, mas tem corregedorias que estipulam prazos maiores de 100 dias. Isso é para corregedoria, né? Para fins de ela instaurar ou não um processo administrativo, verificar a situação daquele juiz, monitorar, mas a lei traz esses prazos aqui que, infelizmente, são descumpridos diuturnamente, né? Todos os dias a gente vê esse descumprimento aí. Prof, mas o senhor está criticando? Não estou criticando, só estou dizendo que é o que acontece. E eu não estou dizendo também que isso é necessariamente culpa do magistrado, tá? Me parece, ao meu ver, é uma opinião minha, não é a opinião do Guibô, tá? É só minha, de que esse excesso de litigância que a gente tem no nosso país faz com que, naturalmente, tenhamos um excesso de trabalho para o magistrado. E que,
cumprir esse prazo com o volume de processos que eles têm é bastante difícil mesmo, tá? Vamos lá então, só para entender a regrinha de 227, que vai dar uma aliviada aí quando o juiz descumpre o prazo. Olha lá, em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Em resumo, ele poderia ter uma dobra do prazo, né? Então é 30, pode exceder mais 30 para sentenciar se tiver um motivo justificado. E normalmente o acúmulo de serviço é. Eu vou dizer, experiência que eu tenho da minha esposa magistrada e de alguns amigos magistrados, o volume é insano mesmo, tá? Se aí na tua comarca tem um juiz que tem pouco processo, eu acredito que isso seja a exceção da exceção da exceção, porque a grande maioria dos magistrados brasileiros trabalha bastante. Aí você vai dizer, mas eu conheço um juiz que não trabalha. Eu também conheço um advogado que não trabalha, mais do que um médico que não trabalha, mais do que um. A gente vai conhecer gente de todas as profissões, mas eu acredito sinceramente que a esmagadora maioria dos magistrados brasileiros trabalha e trabalha bastante. Beleza? Vamos avançar para falar um pouquinho do descumprimento dos prazos judiciais, tá? Prof, é possível, tipo assim, representar o juiz, fazer uma parada? É aula polêmica, né? O juiz está extrapolando os prazos. Eu sempre costumo dizer aqui uma dica prática, né, de advocacia. Eu não sou aquele brigão de, eu vou lá reclamar na corregedoria a todo momento. Eu acho que isso não ajuda muito, né? Eu acho que ali conversar com a assessoria, conversar com o magistrado, entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente está olhando de fora e acha, porra, tá ali 90 dias com ele e ele não sentencia. O que ele está fazendo com o meu processo? Aí quando você conversa, você descobre, ele tem 3.000 processos no gabinete dele. Você fala, porra, 90 dias é até pouco, né? Então é interessante esse diálogo. Mas você quer brigar? Você quer ignorar? Eu gosto de brigar, professor. Eu gosto de cumprir a lei, beleza? A lei traz algum respaldo para você? Traz. Olha o que diz lá o artigo 235 do Código. Qualquer parte, o MP ou a Defensoria Pública poderá, você não é obrigado a fazer isso, repito, representar ao corregedor do tribunal ou ao CNJ contra o juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Tá? Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo o caso de arquivamento liminar, será instaurado um procedimento, né, para apuração da responsabilidade, com intimação do representado, que é o juiz, por meio eletrônico para, querendo apresentar o justificativo no prazo de 15 dias. E aí, vai seguindo a lei ali. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, né, tem lá censura, advertência, tem lá aquela ordem de sanções, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa, se for o caso, o corregedor do tribunal ou relator no CNJ determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal ou do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Então quer dizer que o processo pode sair dele? Pode, mas veja, depois desse procedimento administrativo. Por que eu acho que essa conversa com a assessoria, com o magistrado, para entender o que está acontecendo, é mais produtiva? Por quê? Para você entender o que está acontecendo. Porque às vezes você fala assim, ele está num volume tão grande que se eu fizer uma reclamação lá, vai se intimar ele para se manifestar, ele vai perder tempo para se manifestar sobre isso e vai apresentar uma justificativa que é super plausível. Olha o volume que eu tenho. Eu não tenho como despachar, infelizmente. Eu estou seguindo uma ordem de conclusão aqui, tá? Então, é legal você saber. Professor, você já fez reclamação na corregedoria? Já fiz? Conte-nos os detalhes. Eu fiz poucas vezes, uma ou duas no máximo, tá? Em 15 anos de advocacia, e uma dessas vezes é porque eu precisava da expedição de um alvará de levantamento, né? Ou seja, o meu cliente tinha recebido, ou seja, havia sido feito o depósito da quantia, tinha sido paga a dívida, e eu só estava querendo o levantamento. Isso demorou 8 meses. E aí, de fato, eu acho que passou um pouco dos limites, porque eu pedi ainda para conversar com o magistrado e ele dizia, toda vez que eu falava com ele, ele dizia assim, não, doutor, essa semana ainda eu vou despachar. Essa semana ainda eu vou despachar. E assim foram 8 tentativas. E aí não rolou. Aí eu tive que fazer a reclamação. E surtiu efeito? Surtiu efeito, tá? Feita a reclamação, 3 dias depois, o alvará foi expedido. Então,
claro, você tem que ter esse jogo de cintura para entender ali a realidade da comarca que você está atuando, tá? E para finalizar o tema prazos, ou aquilo que eu queria trabalhar de prazos com vocês, eu vou falar um pouquinho de prazo de serventuário da justiça. Porque às vezes a gente só se preocupa com o juiz, né? Ah, o juiz atrasou, mas será que o escrivão lá, o chefe de secretaria, está cumprindo o prazo? Tem prazo na lei? Olha o que a lei diz, olha lá. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5, contado da data em que 1. Houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, 2. Tiver ciência da ordem como determinada pelo juiz. Então, às vezes a gente vê muito cartorário descumprindo isso daqui, mas excessivamente. Então, vou contar um caso recente que eu tive para vocês. Eu fiz uma petição, e era uma petição urgente, né? Tinha lá, o meu cliente tinha tido um bloqueio na conta dele, e era um bloqueio indevido, porque ele devia 28 mil reais, e o bloqueio foi de 38 mil reais, tá? E aí eu solicitei imediatamente o desbloqueio e pedi que fosse enviado a conclusão para o juiz. O serventuário demorou 3 dias para enviar. Todos os dias, eu protocolei a petição, pedi para enviar, não enviou. Segundo dia, reiterei e ele disse, não, já estou enviando, e não enviou. Na terceira é que enviou, tá? O que você fez, professor? Bom, na terceira enviou, o juiz despachou, desbloqueou, meu cliente ficou feliz, mas, pô, descumpriu o prazo feio, tá? O que acontece nesse caso? Ó, você pode solicitar ali, né, que se apure a responsabilidade do servidor, que ele explique por que dessa demora, porque também poderá ser aberto um procedimento administrativo para apurar essa questão aí, tá? Mas entender, serventuário tem prazo, juiz tem prazo. A grande diferença dos prazos deles para os prazos dos advogados é a ausência de preclusão. Tá? Então, em regra, eles não perdem o direito de realizar aquele ato processual. Tranquilo? É isso então, gente. Fechamos aqui mais um tema. Um grande abraço, bons estudos e até mais.